Paz e bem, seja bem-vindo ao nosso canal Padre Alisson Parro Oficial. Um prazer tê-lo aqui comigo neste momento. Este canal se dirige a você, cristão católico, que queira conhecer profundamente o Evangelho, a Palavra de Deus, proposta pela Igreja sempre aos domingos e solenidades. Então, este canal se dirige para aqueles que queiram realmente estudar e trilhar um percurso de crescimento espiritual. Que você possa, então, fazer a sua inscrição e indicar o nosso canal para outras pessoas. Nós sempre fazemos uma reflexão detalhada, numa linguagem simples, objetiva, para que todas as pessoas que aqui chegarem possam de fato entender que a Bíblia se dirige a todos. Todos têm o direito e a oportunidade de crescerem nesse conhecimento. Antes de eu fazer a reflexão sobre o Evangelho deste domingo, eu tenho dois recados para você, importantes. Primeiro, eu vou indicar aqui para vocês uma página de liturgia que trabalha a mistagogia da celebração do ano litúrgico. É a página do professor Serginho Vale. Ele é doutor em ciências litúrgicas, é alguém que tem uma experiência de anos nessa dimensão, e se você acompanhar o canal dele também, por meio da minha reflexão, o canal dele, você vai crescer ainda muito mais. Vou colocar aqui na reflexão um link no YouTube que você possa acessar e começar a acompanhar a reflexão do professor Serginho. O segundo recado é este: nós estamos formando um grupo para viver o jubileu aqui no período de maio. Se você tiver interesse, eu vou deixar o nome da agência aqui, entre em contato, e se você tiver oportunidade, será um prazer tê-lo aqui comigo, aqui em Roma, e podermos não somente viver esse período do ano jubilar, mas também conhecer lugares ligados a alguns santos e nos enriquecermos culturalmente. Fica aí a dica então para você. Vamos então analisar o texto, e neste domingo nós vivenciaremos o sexto domingo do tempo comum, Lucas capítulo 6, versículos 17, depois de 20 a 26. Se você olhar a nossa reflexão do último domingo, você vai se lembrar que nós fizemos um percurso, nós escutamos Lucas capítulo 5, de 1 a 11, a vocação do apóstolo Pedro, avança para as águas mais profundas. O Senhor pediu a Pedro: lançai as vossas redes para a pesca, porque todos estavam ali com Pedro. E no final do evangelho, lá no versículo 11, Lucas nos falou que eles deixaram tudo e seguiram o Senhor, ou seja, Pedro, Tiago e João. E nesses discípulos estava aí representada a nossa vocação, o desejo que o Senhor também tem de nos chamar para segui-lo no dia a dia da nossa vida. Aí você pode se perguntar o seguinte: mas padre, e Lucas capítulo 5, versículo 12, o capítulo 6, o versículo 16, essa parte, esse bloco enorme no Evangelho de Lucas, por que você não se deu continuidade? Porque na liturgia existem algumas escolhas, eu já expliquei isso, que são em função da dinâmica do ano litúrgico, o processo de pedagogia. O professor Serginho sempre fala aí sobre a importância da pedagogia litúrgica, ou seja, a liturgia fez as suas escolhas para nos ajudar a vivenciar o mistério do Senhor. Então, a liturgia ela não tem a preocupação de ser um estudo, domingo após domingo, sobre a Sagrada Escritura, não é para isso. Nós precisaríamos ter uma escola bíblica em nossas comunidades paroquiais, na medida do possível. Então, o que eu só vou destacar é o seguinte: você depois pode ler isso na sua casa. Em todo esse bloco, fundamentalmente, o que nós encontramos ler? Primeiro, que é a dimensão da ação de Cristo no hoje da nossa vida. A palavra do Senhor, os discípulos chamados por Cristo constatam como que essa palavra poderosa do Senhor cura um leproso, cura um paralítico, cura, por exemplo, um homem com uma mão atrofiada, como que a opção por Jesus gera, por exemplo, murmuração, rejeição, no caso do debate dos discípulos com os discípulos de João ou de Jesus com os fariseus. Todo o esquema que está por trás desse bloco que nós não vamos ler é o chamado esquema profético. Eu já falei isso para vocês outras vezes, porque Lucas vai caracterizar que tipo de Messias é Jesus, e Jesus é o Messias profético, e tanto é que depois do episódio lá na sinagoga de Nazaré, o próprio Jesus vai citar Elias e Eliseu, grandes profetas que tiveram contato inclusive com pessoas para fora de Israel, a viúva de Sarepta ou, por exemplo, Sidônia. Então, isso aqui é muito importante a gente entender, porque Lucas está nos apresentando o seguinte: se Jesus é o Messias ao modo dos profetas,
Todo profeta tem como instrumento por excelência o quê? A palavra. Essa é a sua força. Não tem o poder das armas, o poder econômico, não. É a palavra. E a palavra profética, ela gera dois tipos de reações nas pessoas. A primeira reação, acolhida. Então, quando um profeta fala sobre Deus, aqueles que têm um coração aberto acolhem essa pregação, se convertem, ou têm mais esperança, fazem um processo de adesão à palavra pregada pelo profeta. Mas na maioria das vezes não se tem acolhida, adesão, se tem rejeição. Então, todo profeta, no Antigo Testamento nós vemos isso, muitos foram rejeitados, foram perseguidos. Então, essa dinâmica também aparecerá na vida de Jesus. Lucas está querendo dizer para nós, olha, você que leu o meu evangelho, você que é teófilo, você que é amigo de Deus e quer viver a solidez da palavra, como ele nos apresentou em Lucas, capítulo 1, de 1 a 4, esse é o objetivo do evangelho de Lucas, você, ao seguir Jesus Cristo, ao constatar essa palavra poderosa na sua vida e viver em função da palavra do evangelho, você vai ser acolhido, sim, muitas vezes, pelas pessoas sedentas de Deus. Mas em grande parte você vai ser rejeitado, você vai ser criticado, você vai ser caluniado. Isso vai aparecer no evangelho de hoje. E aí no final desse grande bloco que a liturgia pulou, um pouquinho antes das bem-aventuranças hoje na versão lucana, Jesus sobe a montanha e dentre os discípulos escolhe os 12. E é bonito perceber que no evangelho de Lucas, a escolha dos 12 apóstolos, ela é antecedida pela oração de Jesus. Então Lucas mostra que as grandes ações na vida de Jesus são permeadas pela intimidade que o Senhor tinha com o Pai. E ao escolher os 12, subir a montanha, escolher lá na montanha os 12 entre os demais discípulos, por que esses 12 são escolhidos? Para serem os continuadores da missão profética do Messias Jesus. Porque a principal função da vocação apostólica, eles já são chamados de apóstolos, mas só serão de fato depois de Pentecostes, com a vinda do Espírito Santo, já que apóstolo significa enviado, eles serão enviados a fazer o quê? A fazer o mesmo, a coisa que Jesus fazia, a viver de maneira profética, agora a sua pertença a Cristo. E se no caso de Jesus anunciava o reino de Deus, e as pessoas, a multidão, ia ao encontro de Jesus para escutar a mensagem desse que é o primeiro evangelizador, no caso dos apóstolos Pentecostes, eles vão anunciar que como esse reino se faz presente por meio do mistério da pessoa de Jesus Cristo. Então, eles vão ser os continuadores da missão profética do Senhor. O Evangelho se insere dentro dessa dinâmica, porque vocês vão ver o versículo 17, vai dizer o seguinte, todo esse contexto que nos ajuda a entender, então, o Evangelho. O versículo 17 diz assim, Jesus desceu da montanha com os discípulos e parou no lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente de toda a Judéia e de Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidônia. Ora, a multidão dentro do Evangelho de Lucas, nós já escutamos isso no último domingo, e eu expliquei, eu fiz questão de enfatizar isso, a multidão dentro do Evangelho de Lucas sempre é o pano de fundo da pregação de Jesus, são os destinatários da missão de Jesus e da futura missão da igreja. Dentro desse bloco que nós não lemos, a gente consegue reconhecer essas localidades, grande parte dessas localidades citadas. Então, por que a multidão vai ao encontro de Jesus? Nós não vamos ler os versículos 18 e 19, Lucas vai dizer, no versículo 18 exatamente, que a multidão ela vai ao encontro de Jesus para ouvir a palavra, para ouvir o evangelho e para ser curada. Veja, para Lucas, as curas, as grandes ações prodigiosas são consequência da escuta da palavra. A principal missão da igreja é ensinar a palavra do Senhor, como o Senhor fazia. Ele é o nosso mestre, ele é o primeiro evangelizador, e se nós o quisermos também sê-lo e segui-lo, devemos imitar os seus passos. É ele que nos ensina nesse processo da pescaria em relação a como evangelizar, como nós vimos no último domingo. Essa palavra, então, a multidão é sedenta da palavra, então os discípulos, os 12, que foram escolhidos entre os discípulos, ao descerem da montanha, vão ao encontro da multidão. O que no fundo Lucas está querendo nos ensinar? Que a missão da igreja, a missão universal da igreja, se destina a essa multidão sedenta da palavra de Deus
e necessitada de ser curada por meio da presença da igreja. Ou seja, a igreja, em sua missão, ela tem como vocação cuidar do ser humano na sua integralidade. Não é só dirigir uma mensagem espiritual no sentido só para as coisas da alma, ou só uma mensagem que se preocupa com a cura física ou físico. Não, é dirigir uma mensagem que atinja o homem como um todo. Uma missão da igreja que não se preocupa com isso não é uma missão verdadeira. Então é isso que Lucas quer nos ensinar. Um detalhe que eu vou dar aqui para vocês, se vocês compararem o mesmo episódio com o Evangelho de Mateus, Lucas e o Evangelho de Mateus, em Mateus é capítulo 5, aqui é Lucas capítulo 6, versículo 17. Vocês vão ver que o movimento espacial é diferente em Mateus. Lá em Mateus, Jesus vendo a multidão, ele sobe a montanha, os discípulos se aproximam e ele ensina a multidão. Aqui, na realidade, é porque ele vê a multidão, ele desce. Então, enquanto lá em Mateus as bem-aventuranças eram uma montanha, Lucas reserva a montanha para a escolha dos discípulos, aqui em Lucas o ensino para a multidão se dá um lugar plano. Então essa descida da montanha, que é a mesma coisa que os discípulos vão ver ao descer o Tabor, o Monte da Transfiguração, significa que o Evangelho se dirige a pessoas concretas. Essa é a missão da igreja, uma mensagem que seja encarnada no dia a dia da nossa história. O versículo 20, então, pulou o versículo 18 e 19, a liturgia, como eu disse, mas ela é importante para mostrar que os apóstolos estão aprendendo com Jesus, Jesus está ensinando os apóstolos. No capítulo 9, de 1 a 2, eles vão receber a missão, fazer a mesma coisa que Jesus fazia, vão fazer inclusive lá nos Atos dos Apóstolos, eles vão receber a missão de expulsar os demônios, curar as pessoas e pregar o reino de Deus. Então eles precisam aprender com Jesus que a missão se dirige a essas pessoas que precisam da presença nossa de igreja. Uma igreja que seja uma igreja em missão, não uma igreja de sacristia, como diz o Papa Francisco. Vamos ver agora o versículo 20. E levantando os olhos para os seus discípulos, disse: Bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Veja que levantando os olhos para os seus discípulos. Esse discurso da bem-aventurança é destinado para os discípulos. Aqui, então, tudo que se fala das bem-aventuranças, em grande parte, se aplica aos próprios discípulos. Vamos lembrar que em Lucas capítulo 5, versículo 11, o evangelista falou: deixaram tudo e seguiram o Senhor. Se eles deixaram tudo, se fizeram pobres pelo reino de Deus. Os verdadeiros pobres agora são os discípulos, que deixando de lado as coisas secundárias, assumiram aquilo que é o principal, que é o seguimento a Jesus. Então aqui nós vamos ver essas 4, em Mateus é mais, né? São 9 bem-aventuranças, 8 mais uma, são 9. Aqui em Lucas nós temos 4 bem-aventuranças, mas veja o discurso é destinado exatamente a esses discípulos e à multidão que está como pano de fundo novamente. Então a mensagem se dirige àqueles que fazem parte da própria igreja. Quem são os bem-aventurados? O Salmo 1, versículo 1 deste final de semana vai nos mostrar isso. O bem-aventurado é aquele que vive a sua condição, vive diante do Senhor, busca a justiça, busca a santidade de Deus. Seja porque a sua situação existencial o abre para Deus e ele acolhe a presença de Deus na sua vida, seja porque uma vez acolhendo a Deus, ele age como se Deus agiria. Então nós somos chamados a ser esses bem-aventurados, que às vezes dentro da liturgia aparece o termo feliz, dependendo da tradução. Bem-aventurado vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Veja o verbo aqui está no presente. Vosso é o reino de Deus, não é no futuro, é agora. Então veja que Jesus que veio anunciar, veio evangelizar os pobres, lá no capítulo 4, versículo 18, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu com a unção para evangelizar os pobres. Nós vemos que exatamente aquele discurso programático de Jesus lá na sinagoga de Nazaré se está se realizando por meio das várias cenas do Evangelho que nós temos escutado aqui. A categoria de pobre no Evangelho de Lucas aparece em vários momentos. Por exemplo, quando João Batista está preso e se questiona se Jesus é o Messias, Jesus vai falar para João Batista, capítulo 7, versículo 22, que os pobres são evangelizados. Depois nós temos a imagem, por exemplo, do pobre Lázaro, naquela parábola que Lázaro durante a sua vida sofreu, capítulo 16, de 20 a 22. No próprio livro de Atos dos Apóstolos, os apóstolos irão instituir a ordem do diaconato para servir à mesa das viúvas, que são símbolo dos pobres. A comunidade lá em Atos dos Apóstolos colocava tudo em comum e não havia entre eles pessoas que passavam fome.
Ou seja, Lucas está querendo mostrar aqui o compromisso do evangelho em cuidar dos irmãos que nada têm. Evidentemente que os pobres, dentro do evangelho de Lucas, no primeiro sentido econômico, mas depois o conceito se abre posteriormente, porque nós vamos reconhecer os vários pobres nas suas várias pobrezas que precisam de fato dessa presença amorosa de Cristo em suas vidas. Mas isso nos mostra exatamente que uma igreja que não vai ao encontro dos irmãos que são marginalizados, dessas pessoas que precisam da nossa presença, é um evangelho que não cuida do homem na sua integralidade. Então, o ir aos pobres é parte constitutiva do ensino de Jesus. Não adianta querer fazer discurso ideológico, seja de esquerda ou de direita. Isso aqui é claro no evangelho. Nós precisamos cuidar dos irmãos empobrecidos. Evidentemente, não pelo fato de eles serem pobres, por serem pobres, mas porque ir num sentido como Cristo ia. E qual que era a primeira coisa que Jesus fazia em relação aos pobres? Era explicar a palavra de Deus. A opção preferencial que a igreja adotou na América Latina pelos pobres, não pode esquecer que a primeira missão da igreja é evangelizar, é ensinar a palavra de Deus, cuidar do homem como um todo. Isso aqui é bem claro dentro da dinâmica bíblica. Veja que o reino é vosso, não quer dizer que eles vão dominar o reino, mas significa que o reino é vosso porque implica a aceitação de Deus no seio de um povo restaurado. Então, para que o reino seja dos pobres, esses que são os pobres precisam acolher essa graça que Cristo oferece por meio da igreja a cada um de nós. Lembrando que aqui se fala também dos discípulos, porque os discípulos, lá em Lucas capítulo 5, versículo 1, se fizeram pobres para seguir o Senhor, né? Se fizeram humildes, deixaram tudo para seguir o Senhor. Depois, a gente vai chegar uns 25 minutos, porque o texto é denso. Bem-aventurados os vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Essa segunda bem-aventurança está em sintonia com a primeira, os pobres, os famintos, os conceitos se aproximam, só que aqui, gente, a gente tem que se lembrar do canto do Magnificat da Virgem Maria, capítulo 1, versículo 53, porque vai falar exatamente que os pobres foram, aqueles que passavam fome, foram saciados. Ou seja, aquilo que Maria falou no canto do Magnificat, ela que é a imagem do pobre, do anauim, do pequeno, começa a se realizar nessa promessa aqui. Serão saciados por quê? Vocês que agora, né? Veja que fala... vós que agora tendes fome, sereis saciados, ou sereis saciados no futuro. Então, nos indica que sereis saciados por quem? Por Deus. Ou seja, no futuro, o próprio Deus irá ao encontro dessas pessoas que sofrem, esses que são os pobres, esses que se passam fome. Depois, bem-aventurados vós que agora chorais, porque havereis de rir. Os que choram, o chorar na Sagrada Escritura é expressão de dor, de tristeza, e nós veremos isso no Evangelho de Lucas, capítulo 7, versículo 32, versículo 38, tem vários versículos aqui em Lucas. E o rir é o único caso que aparece no Novo Testamento. No caso do Antigo Testamento, o rir é utilizado como sentido de rir-se de alguém. Ou seja, então, são pessoas que sofrem alguma questão de sofrimento, de opressão causado por um outro, e algo vai ser mudado por Deus. Então, o riso vai ser o riso da vitória, da mudança de uma situação de opressão para uma situação de libertação. Continuemos aqui. Bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem, vos expulsarem, vos insultarem, amaldiçoarem o vosso nome por causa do Filho do Homem. Alegrai-vos nesse dia e exultai, pois será grande a vossa recompensa no céu, porque era assim que os antepassados deles tratavam os profetas. Ora, as três bem-aventuranças, os que são pobres, os que são os famintos, os que choram, agora é aplicado, mais uma vez, de maneira fundamental, para o grupo dos discípulos. Jesus está olhando para os discípulos. Então, os discípulos serão odiados, serão expulsos, serão insultados e vão amaldiçoar o vosso nome. Essas três primeiros verbos, não é, que aparecem aqui, odiar, expulsar, insultar, veja, a gente tem uma atitude, odiar, que passa para a ação, que é expulsar, que é separar, que é marginalizar, e depois passa ao discurso, que é insultar, que é injuriar. Ora, a gente está vendo aqui o processo profético que eu falei para vocês. A opção por Jesus, o fato de você se fazer pobre pelo reino de Deus, ou seja, colocar Cristo como fundamento da vida, te leva a sofrer consequências. E aí o final do versículo 23 é muito bem claro isso, que os antepassados deles tratavam os profetas. Jesus está dizendo, vocês realmente
fizeram uma opção fundamental por mim? Vocês estão preparados para isso? Mas veja, alegrai-vos nesse dia, exultai. Dentro da dimensão escatológica do julgamento realizado pelo Filho do Homem, que é Jesus, toda essa situação vai haver uma reviravolta. Esse tema da reviravolta está presente no Magnificat. Eu convido você a ler o Magnificat com esse olhar. A própria bem-aventurada Virgem Maria, símbolo do pequeno, do pobre, faz exatamente esse processo. Então, esses temas já foram colocados por Lucas no início do Evangelho. Veja, amaldiçoar o vosso nome, que nome é esse? Amaldiçoar o nome parece que se trata de uma espécie de exorcismo contra os cristãos, ou seja, o vosso nome é o nome de Cristo. Jesus está dizendo aqui que o nome de cristãos nos associa à sua missão e ao sofrimento por ele, caracterizado como Filho do Homem. Então os apóstolos, depois nós veremos isso em Lucas 12, Jesus vai deixar isso bem claro, mas em os apóstolos vão sofrer por causa do nome de Jesus, serão condenados à prisão, apanharão, serão perseguidos, serão mortos por causa do nome do Senhor. Esses são os bem-aventurados, são os felizes que vivem a sua condição de justiça, de santidade, a partir do seguimento do Senhor. Chegamos a 21 minutos, vamos ver se a gente coloca aqui algo rápido. Veja, alegrai-vos, sempre é a resposta à visita de Deus, quer dizer, é Deus que nos visita por meio do seu Filho. Exultar, mais do que exultar, é pular, né? Saltar, é bonito isso, mostrar que a recompensa, né? O saltar, uma exultação diante da mudança da situação. O salário aqui implica aquilo que a recompensa era o salário que o trabalhador recebia. Então veja, nós somos trabalhadores do reino, nós evangelizamos, nós anunciamos o evangelho. E o Senhor nos prometeu, apesar de tudo que pode aparecer negativo, às vezes um discípulo do Senhor pode experimentar a rejeição, e muitas vezes nós experimentamos isso, nós não podemos perder o foco da nossa missão evangelizadora. Depois, em relação às 4 bem-aventuranças, nós temos 4 invectivas ou repreensões, censuras, digamos assim, em que vocês vão perceber exatamente que é antitético, ou seja, é o contrário das bem-aventuranças. No versículo 24, mas ai de vós, ricos, porque já tendes vossa consolação. Quando os profetas usavam esse ai aqui, era para não condenar as pessoas, era para chamar as pessoas à conversão. Não está se condenando essas pessoas, mas chamando à conversão, à dinâmica do Evangelho, à partilha, à nova realidade. Veja, qual é a consolação dos ricos? Veja, Simeão encontrou a sua consolação em Jesus, lá no templo. Essa consolação aqui pode ser a consolação do bem-estar, do fechamento, da arrogância. Muitas vezes os ricos no Evangelho de Lucas é uma categoria simbólica para representar todos aqueles que são fechados à mensagem do reino, que se opõem ao reino de Deus. Depois, aqueles que são saciados, aqueles que têm de farturas, né, vão passar fome, ao contrário daquilo que nós vimos. Ai de vós que agora rides, porque tereis luto e lágrimas. Aqui aparece o luto sempre é uma resposta a um desastre, ou seja, nós podemos realmente destruir a nossa vida se não acolhemos a mensagem de Jesus. E o mais, fundamental, versículo 26, ai de vós quando todos vos elogiam, era assim que os antepassados deles tratavam os falsos profetas. Veja, então, no final do versículo 23, nós temos os verdadeiros profetas, e no final do versículo 26, os falsos profetas. Quem são os falsos profetas? Aqueles que recebem elogio, ou seja, a opinião pública. A opinião pública não quer receber o anúncio verdadeiro do reino. O cristão não pode se importar em primeiro lugar com a opinião pública. Ele tem que se importar com a missão que Jesus confiou a nós como igreja. Uma igreja muito preocupada somente com a opinião pública é uma igreja que manipula o evangelho e fala o evangelho de uma maneira que não leve as pessoas à conversão, não leve as pessoas à partilha, à solidariedade, a olhar para o outro, a cuidar do homem como um todo. Como que nós podemos concluir isso, esse evangelho que é exigente? Veja, a gente tem que escutar Jesus, ainda que doa para muitos ouvidos hoje. Nós temos que verificar o nosso seguimento a Cristo e a medida do nosso amor em relação aos nossos irmãos pobres, famintos, sofredores, perseguidos. Se nós dizemos que seguimos o Senhor, mas nós não entendemos que a mensagem do Evangelho é para o homem como um todo, esse seguimento não é verdadeiro. Não deixamos tudo realmente para seguir a Cristo. As bem-aventuranças se dirigem, em primeiro lugar, àqueles que conhecem Cristo e que desejam uma relação verdadeira com o Senhor. Então, somente pode-se viver essa felicidade, essa bem-aventurança,
quem quer levar Jesus a sério. O Evangelho, no fundo, nos trabalha a nossa escolha fundamental. Os discípulos, no capítulo 5, versículo 11, deixaram tudo para seguir o Senhor. Agora, eles foram escolhidos como apóstolos para servir as multidões. Essas multidões são famintas da palavra de Deus, são pessoas que precisam ser curadas e só vão ajudar essas multidões a viverem isso se o seguimento ao Senhor for de fato verdadeiro. Nós temos visto isso, nós temos colocado a nossa esperança no Senhor, como diz Jeremias na primeira leitura. O bem-aventurado coloca a sua esperança no Senhor e leva a salvação da humanidade como um todo verdadeiramente no coração. Essa é a missão da igreja e a igreja não pode esquecer ou se fazer surda às implicações da palavra de Deus. Se você realmente, neste final de semana, pensar um pouco sobre o seu segmento, sobre a sua solidariedade, sobre a sua condição existencial diante de Jesus, a sua opção pelo Senhor e mudar de vida, o Evangelho cumpriu a sua missão para esta sua semana. Deus abençoe, hoje e sempre, bem-aventurados, alegrai-vos e exultai, pois assim também trataram os verdadeiros profetas. O ódio, a expulsão, a marginalização e a perseguição são partes constitutivas de uma mensagem evangélica pregada com coerência e obediência ao Senhor. Não tenhamos medo, pois o Senhor está conosco e a nossa missão é evangelizar, lançar as redes para capturarmos os homens para Cristo e muitas vezes lutarmos contra o próprio mundo do pecado e egoísmo que fecha os homens na sua riqueza, seu bem-estar e os torna incapazes de serem pessoas que partilham, que entendam a vida de comunidade. Um abraço a todos vocês.